Meus irmãos, esse negócio de dízimo tem cada vez mais ficado polêmico. Cada dia que passa, muitas pessoas vêm dizendo na internet que o dízimo ele não era do Antigo Testamento, ele era do Antigo Testamento, não do Novo, ele não é para o Novo, e também aparece também os que defendem a prática do dízimo. Então, ficou um negócio muito que polêmico hoje em dia. Bom, mas quero deixar aqui minha visão também, porque lendo a Bíblia, como leitor da Bíblia, a gente sente, percebe, analisa e vê. Na hermenêutica de uma leitura, na exegese, a gente vai ver que o dízimo realmente ele era um mandamento para os israelitas. Ele foi uma carta escrita de Malaquias para o povo de Israel. Tanto que eu estou com o livro aberto aqui de Malaquias e esse livro é o livro que é mais usado para defender a prática do dízimo. Malaquias 3,10, como todo mundo conhece. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que não falte mantimento na minha casa, diz o Senhor. Bom, mas vamos lá no capítulo 1 e no versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Note que note que esse livro foi escrito pelo profeta Malaquias, mas destinado ao povo de Israel. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, pegue ela e veja. Capítulo 1, versículo 1 de Malaquias. Está escrito assim, ó: sentença da palavra do Senhor contra a igreja, contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então aqui a gente já vê o remetente da carta. A gente já vê para quem essa carta aqui, esse livro foi destinado. Foi destinado aqui para os israelitas. É igual aquela ilustração que, um exemplo, eu escrevo para minha esposa uma carta dizendo que eu amo a minha esposa. Pega essa carta e enfio no bolso e eu tô andando pela rua, de repente essa carta cai. E aí uma pessoa vai, pega ela e lê. E diz assim: eu te amo, minha querida esposa. A pessoa que está lendo, ela vai interpretar que aquilo é para ela? Não, porque aquilo não tem o nome dela, não tem nada dizendo referente à pessoa que achou. Então ela vai interpretar como? A pessoa que perdeu essa carta, ele ama a esposa dele, mas não está falando comigo, está falando com a esposa dele aqui, ó. Eu te amo, minha querida esposa. Você entendeu essa ilustração? É o que quer dizer aqui. O livro de Malaquias ele foi escrito para o povo de Israel. Agora você tem que entrar na hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar um texto, o seu contexto. O que acontece aqui? Por que Israel tinha esse mandamento de dizimar? Trazei todos os dízimos, como nós falamos aqui. Por que isso? Porque Israel ele era um país dividido em 12 tribos. E tinha uma tribo que não tinha herança, eles não trabalhavam. E os dízimos que as outras tribos levavam era para sustentar o ministério dos levitas. Então Israel tinha essa incumbência. Note que eles não estavam cumprindo. Por isso que vinha a cobrança. Trazei, viu? Em outras palavras também, se a gente for ver, essa carta aqui, ela é endereçada para Israel, mas ela era específica para os sacerdotes. Se você for ler o livro inteiro, você vai ver que os sacerdotes estavam pisando muito na bola com Deus e com o povo. Então Deus estava repreendendo eles. Então, por haver uma tribo que cuidava do sacerdócio, que cuidava das coisas do templo, tinha que as outras tribos, por dever, levar os 10% a eles para que sustentasse eles. Agora eu te faço uma pergunta: na sua igreja funciona assim?
Funciona desse jeito? O seu pastor é assalariado? Não, na maioria das igrejas que eu conheço, pastor tem emprego próprio e quando vai dirigir culto, vai dirigir igreja, eles ainda dão dízimo também. Então, ou seja, se o dízimo era pedido para sustentar os levitas, os sacerdotes, porque o levita ele não é um músico da igreja, como interpretaram mal. É porque tem muita gente que gosta de fugir do contexto, né? Então, os levitas hoje, se for falar de levita hoje, ó, vamos interpretar quem é hoje os levitas. Os levitas são os obreiros. É o porteiro, é o diácono, é o presbítero. Eles são sustentados com os dízimos e as ofertas que entram? Não. Na maioria das suas igrejas, o dízimo é levado para uma sede. E lá naquela sede detém toda a prosperidade da igreja. Note, nos dias de hoje, mas nós estamos falando se o dízimo é válido para o Novo Testamento ou não. Se ele é válido para a igreja ou se era só válido para Israel. Você vê que aqui a carta que Malaquias escreveu, ela era endereçada aos israelitas, endereçada aos sacerdotes, que era um grupo de dentro de Israel, que cuidava da parte religiosa. Já no Novo Testamento, nós não vemos nenhum dos apóstolos, porque o Novo Testamento começa após a morte e ressurreição de Cristo. E no Novo Testamento nós não vemos nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, que foram os que andaram com Jesus. Paulo não chegou a andar com Jesus, mas era testemunha dele da sua ressurreição, porque viu ele após a ressurreição. Tiago também escreveu, mas em nenhum deles escreve mandamentos para dízimo. Então, meus irmãos, a gente precisamos interpretar melhor a Bíblia, porque se for pegar o livro de Malaquias para poder dizer que dízimo é para o Novo Testamento, a gente acaba não entendendo o que está escrito no Novo Testamento. Então, muitas coisas da lei vão ter que ser trazidas para o Novo Testamento. Porque se o dízimo tem que voltar muitas coisas. Porque o dízimo era essa prática por causa da tribo de Levi. Tanto que aqui está escrito, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que não falte mantimento na minha casa. Para quê? Para que era um mantimento? Para sustentar. Além dos levitas, era para sustentar órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas. Então, olha só. Eu tenho a avó da minha esposa, ela tem mais ou menos uns 78 anos. Olha, escute só, aguente só mais um pouquinho. Ela tem 78 anos, ela é deficiente de uma perna e ela é viúva. Já faz mais de 15 anos que morreu o esposo dela, ela não casou mais. Ela recebe um auxílio, que seria hoje um salário mínimo, mora de favor. E na igreja que ela congrega, ela dá o dízimo. Não é uma coisa estranha? Se for para copiar o que está no Antigo Testamento, tem que copiar certo. Não há coerência? Ela é uma viúva, passa situação difícil, é doente, tem uma doença e ainda dá o dízimo. Mas o dízimo não era para sustentar órfãos e viúvas? Então, meus irmãos, interprete melhor. Comece a analisar para que você veja que quando você chega num lugar e a pessoa fala, você tem que trazer seu dízimo, trazer sua oferta, aquele dinheiro é destinado para um outro lugar. O que fala no Novo Testamento é o seguinte, que a pessoa tem que contribuir primeiro com alegria no coração. E outra, fazer coleta para ajudar as pessoas pobres de Jerusalém. Segundo Coríntios capítulo 8, as coletas e ofertas que Paulo pedia era para ajudar irmãos que estavam na cidade de Jerusalém na época, que estavam passando necessidade. Então você não ouve mais falar de dízimo. Então aqui a gente já vê que o dízimo não é para o tempo da graça. E outra, e o dinheiro que hoje é administrado na igreja é administrado de uma maneira errada. Porque quantas pessoas hoje dentro das igrejas passam necessidades, muito necessidade, e não são ajudadas. E quando precisa ajudar aquelas pessoas, tem que fazer vaquinha.
você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta. Aí quando o pastor menciona, ó, a irmã fulana de tal, deu uma chuva muito forte, caiu o telhado dela. Vamos nos reunir para poder estar ajudando ela. Você que pode trazer telha, quer dizer, você já deu o seu dízimo, já deu sua oferta, comprou a revista da escola dominical, deu dinheiro para o missionário, fez o voto, fez sacrifício e na hora de ajudar um irmão que está precisando ainda tem que desembolsar mais dinheiro. Então, meus irmãos, eu deixo esse vídeo aqui para esclarecer dúvida de alguns irmãos a respeito do dízimo. Tem pessoas que às vezes me perguntam, mas se eu pegar o dízimo e ajudar alguém eu estou errado. Não está errado. E outra, você pode contribuir com a quantia que você sentir no coração. Paulo mesmo disse isso lá em Coríntios. Ele disse o seguinte, contribua segundo a sua prosperidade, ou seja, segundo as suas condições. Se você não tem condição para contribuir, não vai contribuir, meu irmão. Você vai desinteirar o dinheiro da sua água, da sua luz para contribuir? Como é que Deus ele vai te abençoar dessa maneira? Se o recurso que você tem é para suprir suas necessidades e você ainda fica devendo, como é que você vai contribuir? Contribua segundo a sua prosperidade. Prosperidade é quando está sobrando. Então você vai contribuir, você fala assim, você recebeu o seu pagamento, você pagou todas as suas dívidas, levou sua mulher para poder almoçar fora, para poder jantar fora, comprou um presente para o seu filho e tal, e ainda sobrou dinheiro, aí você fala, aqui eu posso contribuir, porque sobrou. Agora você tirar, irmãos, para poder contribuir, e ainda embaixo de ameaça, ó, se você não der, o devorador vai entrar na sua casa, isso está erradíssimo. Erradíssimo, porque Deus ele não quer ver nenhum filho seu passando necessidade. O que a gente vê hoje é a seguinte coisa, muitos pastores andando de carros novos, andando de carros importados, com segurança, blindados, e a igreja sustentando isso e muitos passando necessidade. Então, meus irmãos, que esse vídeo seja esclarecedor. Se tiver alguma dúvida, faremos novos vídeos ou pode deixar o seu comentário que estaremos interagindo lá também. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.